muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está assistindo na quarta-feira, que é a segunda quarta-feira do mês, para você que está assistindo no gravado, para você que está assistindo de madrugada, para você que está fazendo o vídeo de podcast que a gente adora. Então, estamos aqui no canal Arte Agora com o programa Uma Hora de Poesia. Então, já convido vocês para se inscreverem no canal Arte Agora, para ativarem o sininho, para compartilhar. Então, para divulgar muito, não só o Uma Hora de Poesia, mas também todos os outros programas do canal Arte Agora, porque nossa função é levar cultura, música, arte e muita discussão boa para tudo quanto é lugar do mundo. Bom, hoje nós vamos falar, obviamente, sobre poesia, mas não sobre livro especificamente. E vocês já sabem que aqui, quando a gente fala de poesia, a gente não fala somente em relação ao gênero poema, mas a gente fala também de artes de modo geral, porque a poesia está em todos os lugares. E aí eu sou bem adepta de Octávio Paz quando ele fala isso, né? A poesia é tudo, é dança, é uma árvore que floresce, é um passarinho que canta, então a poesia está em tudo e principalmente nesses resultados dessas culturas humanas. Então, a poesia está em todas as manifestações humanas relacionadas à arte. Hoje eu vou trazer um convidado mais que especial, que eu já conheço de longa data, né? Então, assim, dentro do meu círculo de amizade já é figurinha carimbada e é uma pessoa que eu gosto muito e que eu admiro pra caramba, que se chama Abson Sani Valentim. A gente estava brincando aqui que ele já nasceu com o nome de artista, eu estreando aqui. Ele é cantor, compositor, professor e letrista, graduado em Letras Português e Espanhol pela UFPE. Ele lançou os álbuns de estúdio Qualquer Universo, e é claro que ele não é fraco, então ele sempre lança um álbum em português e outro em espanhol. Então tem Qualquer Universo em português e Qualquer Universo em espanhol em 2010. Em 2024, ele lança Quarto Escuro e, claro, Quarto Oscuro. Ainda em 2024, ele lançou o álbum Universo Vivo, gravado em 2010 na então Livraria Cultura, lá no Passo Alfândega, no Recife, durante o show de estreia e lançamento do álbum Qualquer Universo. Atualmente está organizando um novo álbum de canções inéditas e autorais, previsto para o segundo semestre de 2026, e eu já estou ansiosíssima por esse álbum, conheço todos os anteriores. Então, muito bem-vindo, Abson, obrigada por aceitar nosso convite, Obrigado. obrigada por compartilhar a sua arte aqui conosco. Eu que agradeço, né? Saudações a todos. Eu me sinto muito honrado de estar aqui nesse espaço e acho muito importante, não só para minha questão pessoal, é para a disseminação do cenário pernambucano, né? Da cultura no cenário pernambucano. Sim, esse ponto que você traz é muito importante, né? Porque dentro de Pernambuco, claro que dentro do Nordeste, mas a gente vai falar de Pernambuco, porque a gente é pernambucano e tem essa afinidade maior. Em geral, a gente tem umas figurinhas muito carimbadas já, vamos dizer assim, e a gente não sabe quem é que está surgindo nesse novo cenário, mas ao mesmo tempo não é que essa pessoa esteja surgindo porque apareceu agora. Ou seja, é uma pessoa que já vem, como você aqui, né, desde 2010, dentro da música nesse cenário pernambucano, e vai cavando assim com unhas e dentes espaço para poder aparecer. A gente sabe que existe todo um jogo midiático e tudo mais, mas eu queria que você falasse da sua trajetória acadêmica, você pode falar da sua trajetória artística, né, musical. Como é que a música chega até você? Se você já vem de uma família de músicos ou não, você é o primeiro a trazer essa novidade? Como é que acontece? Como é que essa música, e não só a música, né? Porque, claro, que a gente está muito relacionado à música o tempo inteiro, mas como é que essa música começa a fazer parte de você para te revelar, porque eu acredito que ninguém aprende, eu acredito que isso esteja dentro da pessoa, te revelar que você é um compositor e que você é um cantor, né? Em que momento tem essa convicção, que eu acredito que também a gente precisa ter essa convicção. Eu sou um cantor e eu Sim. sou um compositor, né? Então, como é que a música chega para você e se desenvolve, se desenrola até chegar esse momento em que você diz: eu sou um cantor e eu sou um compositor? É muito curioso falar isso, porque a partir do momento em que eu pensei que tinha voz, porque isso é importante também falar, a gente duvida dessas expressões que a gente faz, a gente não dá num primeiro momento
muita importância. Mas, começando pelo início, não sou de uma família de músicos. O único primo de terceiro grau, né, o único parente que eu tenho, que é o primo de terceiro grau, é o Coronel Ludogero, que foi muito parceiro de Lula Queiroga. E ele foi muito famoso lá nos anos 40, 50. E só que ele tinha um viés mais para o humor, não para o canto propriamente popular. E tinha muita parceria, mas não conheci, não teve nem essa possibilidade, porque somos de gerações duas, a diferença de duas gerações. Mas sempre, apesar disso, né, de não haver essa família de músicos, eu minha mãe sempre escutava rádio, então a minha conexão com a música foi pelo viés do rádio. Meu pai também sempre escutava, e não a rádio qualquer, rádio AM, que tocava aquelas músicas mais lado B, aquelas músicas mais variadas da era do rádio. E aí foi quando eu comecei a montar um repertório e memória afetiva, né, calcada nessas músicas do cancioneiro popular. E de tanto a gente ouvir, uma hora a gente quer fazer, né? E quando a gente se descobre com essa voz para poder expressar o que a gente sente e colocar para fora esses buliços que permeiam tanto, né, no existencialismo do dia a dia. E quando eu percebi isso, foi um choque, na verdade, porque foi criança, mas eu não dava muita importância e escoava pela via da igreja. Então, quando ia à igreja, me colocavam no coral, quando ia em eventos da escola, me colocavam também para executar essas partes mais artísticas, sempre envolvendo canto. E deixei, depois da época da escola, dormindo, né, isso, me preparei para entrar na universidade, mas nunca deixei de escrever coisas muito minhas que eu não tinha coragem para compartilhar com as pessoas ainda, né? E até que chegou um ponto, lá na época do finalzinho da adolescência, que eu criei essa coragem e compartilhei com os colegas mais próximos. E aí causei esse feedback de choque. Tá, tu pegaste isso de onde? Era o que eu sempre escutava. Pegaste isso de onde? Quem foi que te deu para tu fazer? Eu não, sai da minha cachola mesmo, sabe? Quando eu comecei a apresentar, né, essas ideias iniciais, e aí, pois é, quando eu mostrei e teve uma certa relutância também para eu acreditar, sabe? Porque também não é fácil você se descobrir alguém que expressa de uma maneira diferente as coisas que você lê ao seu redor. Então também existe esse conflito interno. Eu passei, como todo mundo, mas depois chegou o primeiro desafio, né? A primeira apresentação de fato que eu consigo encarar. Ainda bem que minha memória é extremamente fotográfica para essas coisas. E aí eu tive um pontapé em junho de 2005, quando eu fiz o concurso Ídolos. Aquele programa antigão. Eu fiz aqui, em Pernambuco. Fui para final daqui e foi aonde eu fui, até onde eu fui. A justificativa que me deram foi que eu estava muito verde e estava expressivo demais. Foi engraçado. Mas foi um aprendizado muito bom. Conheci muita gente bacana que produzia e que também tinha esse sonho. Gente com quem eu até converso até hoje. E passando esse período, conheci uma figura importantíssima. E aí foi no primeiro ano, 2006, que eu de universidade, meu primeiro curso, antes de fazer o curso de letras, que foi Ciência da Informação. Eu conheci uma figura importantíssima do cenário pernambucano, conhecida até hoje carinhosamente pelo pessoal da minha geração, que é Jana Figarella. Ela foi muito influente na noite pernambucana. Hoje ela está mais atuando, está em Portugal agora com a peça Dona Flor e seus dois maridos.
mas ela não deixou a composição autoral, ela segue cantando. E esse foi o meu ponto de entrada no circuito da noite pernambucana. Então, ela me ensinou muito de apresentações, de composição. Ela me auxiliou muito nesse processo de entender a minha identidade para as coisas que eu queria expressar. E aí, de lá, de 2006, do dia 27 de julho de 2006 para cá, é só música. Você falou aí da questão do rádio, né? Tanto nas conversas quanto para quem ouvir os seus álbuns, né? Não só o último, mas todos eles. E para quem tem também uma certa intimidade, é bem perceptível que aquelas divas do rádio, elas são muito presentes no teu DNA musical, né? Então, pelo menos para mim, é a impressão que eu tenho, tipo, uma Dalva de Oliveira, não é que você, obviamente, você não está imitando Dalva de Oliveira, mas existe algum elemento ali de Dalva de Oliveira que está nessa tua corrente artística. A mesma coisa, e aí eu já, inclusive, quando eu fiz a resenha do teu álbum, eu coloquei lá, né? Eu vejo aquele quê de Cartola, sabe? Então tem aquele samba do morro, mas que fala de amor e ao mesmo tempo fala de algo bastante filosófico, né? Então acho que Cartola traz muito essa questão da filosofia dentro das obras dele. É o Mirg Neto, que traz um romantismo também, é uma pessoa que eu adoro. Então, é, Jovelina Pérola Negra, sabe? Então, essas pessoas, assim, essas mulheres, essas divas e esses homens também que são do morro, eu acredito que estão bastante presentes no teu DNA e, ao mesmo tempo, estão em diálogo com pessoas que não são tão conhecidas, né? E que não estão tão na mídia como hoje, como, por exemplo, sei lá, Geraldo Vandré, né? E a gente percebe também na tua música isso não quer dizer, para quem está ouvindo a gente, que você não seja original, muito pelo contrário, mas a gente não se compõe só. A gente é um conjunto, né? De quem Certeza. vem, mas a gente percebe essas influências, e aí você pode me corrigir se eu estiver errada, né? Muito de Milton Nascimento. Então, essa música negra está muito presente no teu DNA artístico, e essa música negra popular, porque as pessoas não entendem muito bem o que é música popular brasileira e acham que é somente MPB com Vinícius e Tom Jobim e tudo mais. Mas Cartola, Almir Neto, Jovelina Pérola Negra, na minha opinião, é música popular brasileira e de uma sensibilidade, e aí é onde eu acho que é onde entra você, né? Uma sensibilidade muito grande para as questões do cotidiano. Então, eu queria que você falasse desse cotidiano que te move e aí já é um convite para as pessoas, né, para a gente não dar spoiler, para ir até o seu álbum, depois você me diz aí onde é que a gente encontra, para ver essas questões do cotidiano dentro da sua obra, tá? Então, como é que esse cotidiano e, ao mesmo tempo, esse diálogo com essas pessoas, com esses ancestrais, vamos dizer assim, é, se dão, né? E, ao mesmo tempo, essa tua sensibilidade aflora para esses temas tão que seriam rotineiros, mas quando está dentro da poesia, e aí é onde entra a poesia, né? Você pegar uma palavra ou uma imagem, tirar do lugar comum e criar outra imagem e outra significação para essa palavra. Então, sei lá, pedra não vai ser pedra na tua poesia, pedra já vai significar outra coisa, né? E eu queria que você falasse um pouco dessas ressignificações e dessas influências. Eu gosto muito de me apegar e utilizo bastante esse direito à subjetividade, sabe, no que se diz. E eu digo porque eu falo isso na minha vida cotidiana. Muita gente fala para mim que eu utilizo palavras difíceis para poder me comunicar com pessoas simples. A resposta minha é sempre a mesma. Por que pessoas simples não têm direito a entrar em contato com essas palavras complicadas? Porque só as palavras simples? Todo mundo tem direito a tudo. E o cotidiano tem muita riqueza, Yaranda. Eu acho que, com relação a me apropriar desse cotidiano para poder fazer arte, eu estou só me apropriando da minha vida e do que eu observo. Então, transformar isso em música de alguma forma, num primeiro momento,
geralmente pela palavra, pelo viés da palavra, para mim sempre foi muito comum. E esse diálogo com meus ancestrais, dos quais eu tenho enorme orgulho, é apenas uma confirmação, sabe, de tudo isso que eu vivo. Eu acho muito bacana porque a linguagem que eu utilizo, é, tudo bem que a gente tem um hiato de praticamente 14 anos entre um álbum e outro, né? O primeiro álbum que eu fiz foi depois de 4 anos cantando por aqui e por ali no circuito pernambucano. Então eu tinha muita coisa na bagagem já produzida para poder entrar em estúdio e gravar. Mas a gente também não pode esquecer que foi um processo de muita depuração das coisas que eu estava vivendo. E aí, acrescentando a esses cantores maravilhosos e representantes da nossa música real, né, que eu acho que é real. O que se fala de MPB, na minha humilde opinião, é rótulo, porque eu acho que música popular brasileira é tudo aquilo que está ao alcance do povo. E esse rótulo meio que prende muita gente, né? Eu não gosto de estar preso. Eu gosto dessa liberdade de trânsito, porque uma definição até que a gente tem pela história, a história da entrada da guitarra na música popular. Isso foi muito discutido nos anos 60 do século passado e confirmado e aderido nos anos 70, né, com várias correntes alternativas, e inclusive dessa corrente de pessoas que lá na década de 60 discutiam se era permitido ou não a entrada da guitarra. Então, esse livre trânsito é até saudável para boas harmonias, para uma boa organização da linguagem não verbalizada, né? Simplesmente solfejada por vários instrumentos. Então, eu acho isso muito interessante. Agora, eu acredito que o cotidiano, a crônica propriamente dita, eu me aproprio muito dessa linguagem para poder escrever as minhas coisas, né? A crônica poética, digamos assim. Então eu acho que sempre tive essa facilidade para me expressar por esse viés e é um ponto comum. Às vezes dialogo por um meio mais poético, outras vezes a palavra corrida mesmo para poder me expressar. Isso é muito mais encontrado nesse álbum atual, né? Quarto Escuro. E no ambiente mais do subjetivo, eu encontro isso mais no primeiro álbum, né? No Qualquer Universo. E, assim, entrou na minha vida porque sempre fez parte. Então, quando você cresce vivenciando esses meandros da palavra, você se sente até mais confortável para poder se expressar da maneira mais honesta consigo. Eu gosto de ser fiel às coisas que eu me proponho a falar, a cantar. Eu tenho que ver verdade naquilo que eu falo e no que eu canto, porque senão perde muito sentido. E essa parte filosófica que você falou é muito natural para mim, sabe? Talvez seja até por isso que eu insista nessa vida de me expressar de uma maneira alternativa. Sim, enquanto você estava pensando, eu estava lembrando, né, da importância de que é expor as crianças à arte, né, e Sim. que a gente não segmentar e dizer assim, por exemplo, só é arte uma coisa que é erudita, tipo ópera, o balé, né, então o maracatu, por exemplo, que é arte, o coco de roda, o chachado, o baião, a ciranda, então como é importante essa apropriação também artística para ter essa ideia, porque pela tua fala eu percebo uma coisa muito de pertencimento, né? Então, isso é meu, eu me apropriei, por que eu me apropriei? Porque me pertence. Não foi. E se quiser tirar, vai ser impossível que tire, porque é algo que está muito enraizado. E nessa questão de estar enraizado, eu lembro de uma música, que é a música que abre Quarto Escuro, e que você traz, que é uma música considerada uma música infantil, né? Que é se essa rua fosse minha, eu mandava Uhum. ladrilhar. Por que você colocou essa música
dando aquela roupagem a ela e coloca ela também em espanhol. Que memória afetiva que te impulsionou a levar essa música que para alguém seria uma música insignificante, né? Então, Sim. por que ela é significativa para você? Vamos lá. Com relação a essa música, ela vai muito pela minha memória afetiva, logicamente, porque é a música que geralmente crianças escutam, mas eu nunca consegui entendê-la e concebê-la como uma música infantil. Apesar de ser cancioneiro popular e ser amplamente divulgado, repetido, nunca vi essa música como infantil. E certo dia, num show que passou na televisão, criança, me deparo com Maria Bethânia cantando Se Essa Rua Fosse Minha. E aí aquilo me causou um choque absurdo. Eu tive dois grandes choques na vida. O primeiro, quando eu escutei na rádio Ângela Maria cantando, e o segundo foi justamente quando eu escutei Se Essa Rua Fosse Minha. E me percebi também cantarolando e pensando, né? É uma música que sempre me acompanhou. E pensando, um dia eu vou gravar sob a minha ótica e vou fazer com que as pessoas entendam esse meu ponto de vista de que não é meramente infantil. E é muito deturpada, né? Porque e também quando a gente vai pegar essas músicas do canto popular, sempre tem alguma coisa por trás, né? A quem é dirigida essa música? Também tem uma leve mudança na letra, né? Nessa rua. é, nessa rua mora um bosque, né? Que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou, que roubou meu coração. Há várias versões dessa música, né? E eu acho algumas muito suavizadas, né, para poder cair no paladar infantil, outras nem tanto. Eu preservei a versão mais antiga justamente por essa coerência com a ideia, né? Eu nunca concebi como uma música infantil. Ela causa um buliço existencial, aquela sublimação do ser amado. Então, isso me pega bastante nessa música. Sim, Inclusive, pode inclusive falar. com relação a todo o trajeto, porque se você for parar para pensar bem, essa música é o fio condutor do álbum. É a abertura para o que se espera de um quarto escuro, né? Para um bom descanso, um bom sono, uma boa recomposição. Nesse caso aí foi só uma metáfora para coisas da ânima, né? Do ânima. Sim, era isso que eu ia comentar. Gente, quando vocês forem escutar Quarto Escuro, e aí vocês vão estar condicionados por mim mesmo, que eu já vou falar. Vocês vão ter a Uhum. impressão, ou pelo menos, sei lá, espera-se que se tenha a impressão de que são três fases, né, na minha opinião. Então, é essa pessoa adulta que vem andando na rua e vem olhando mesmo a rua e refletindo sobre as casas e sobre o cenário. Eu, inclusive, imagino uma pessoa andando sobre o meio-fio. Eu não sei se é porque eu tinha muito costume de fazer isso quando eu era criança e adolescente. Eu adorava andar no meio-fio, adorava desafiar o equilíbrio, né? Mas ao mesmo tempo andando no meio-fio com o braço assim aberto, os braços abertos tentando se equilibrar, mas não só olhando para o chão, olhando ao redor, né? E essa pessoa entra em casa, então já tem o momento da entrada na casa, tem o momento do quarto escuro e tem a saída, né, desse quarto escuro, que são quando as janelas se abrem e o sol entra. Então, na minha opinião, existem fases assim nesse álbum que não se perde, por exemplo, quando ele é transferido para o espanhol, né? Então, Quarto Escuro ele é eu diria até, ousaria até dizer que ele se assemelha muito às fases da Lua, né? Então, minguante, quarto minguante, cheia, nova, ou seja, essas mudanças, porque nós, seres humanos, não somos
únicos no sentido de só ter um momento da vida. Então, nós também temos fases. Eu acredito que essas mudanças, assim, até essa renovação, que é esse sol que se abre e que entra no quarto, né, para iluminar esse quarto escuro, eu acho que é o grande ápice do álbum. E aí eu queria que você falasse, Abson, por que você optou em fazer tanto esse quanto o anterior em espanhol, passar para o espanhol? O espanhol sempre fez parte da minha vida de alguma maneira, né? Dentre os cantores que volta e meia passavam nessa rádio, né, daqui de casa, passou Carlos Gardel. E aí fica meio que impossível, né, não se apaixonar por aquele cancioneiro. E ele foi minha porta de entrada para esse universo da língua espanhola. Tanto que quando eu fui fazer a universidade para letras, né, na Universidade Federal, eu escolhi a habilitação dupla, né, português e espanhol. E uma música que ficou muito na minha cabeça, e aí já não cantada só por ele, porque eu também tenho a memória afetiva de Calbi Peixoto. Ele cantava só que ele cantava em português com aquela impostação, que também foi daí que veio o próprio professor ensinando como é que o reles aluno aqui pode cantar. A música Gira, né? Que é aquela, é muito linda essa música, né? Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que, que nada al mundo le importa. Gira, gira. E aí, eu sempre tive essa vontade de me expressar também por outro idioma e também me percebi com muita facilidade, assim, para explorar essa área. E no processo de criação das músicas em português, que também foi uma coisa, não foi do dia para a noite, porque é uma descoberta da palavra. E aí é o produto de acúmulo de muitos pensamentos, muitos buliços, muito repertório, para você ter a ousadia de fazer a primeira publicação e perceber que tem uma certa facilidade em certo momento. Então, foi, foi interessante esse universo espanhol, mas demandou muito tempo até eu chegar é, nessa propriedade de conseguir me perceber traduzindo e fazendo versões das minhas próprias músicas para o espanhol. Foi muita experimentação, alquimia. Inclusive, você falou lá no comecinho sobre Geraldo Vandré, mencionou, né? Nesse álbum, Quarto Oscuro, tem uma mera homenagem, uma pequena homenagem a ele, nos acordes de Aquella Vieja Canción Proibida, que é uma música que fala um pouco sobre essa necessidade de resgatar canções que se perdem pelo tempo, pelo espaço, pelas novas pessoas e que são preciosas, não deixam de ser preciosas porque a gente deixa de escutar ou entrar em contato. A partir do momento que a gente entra em contato, abre-se um portal, né? E eu utilizei, inclusive, acordes que são da linha das coisas que ele fazia. A última música dele de trabalho tem a base daqueles acordes, então, que no caso foi uma música chamada The America. Então, essa é a minha homenagem a ele, né? A música The America é muito importante, mas é muito melancólica porque marca um auto-ostracismo, né, ao qual ele se submeteu. E é uma coisa que eu quis reverenciar porque é uma forma minha de dizer, ó, você não está esquecido. Lembrei de você e você foi importante e ainda está sendo. Me pego cantando e sentindo, sacando coisas que são daquele DNA musical no que eu me proponho a fazer. Então, não morreu, né? Se está sendo levado adiante, o legado existe. Exato, eu acho muito importante esses resgates, né? E a gente conversando, você estava falando, a pessoa parece um homem de 150 anos. Então, tem muito Ô, disso, e eu acho Rafael. muito importante, sabe por quê? Porque é algo que eu digo muito em sala de aula.
né? Que as pessoas dizem assim, que é uma. Eu disse, gente, nunca falem isso, porque isso é de uma mediocridade tão grande. Que é o seguinte: ah, eu não sei disso porque eu não era nascida ainda. Ah, porque isso não é do seu tempo. Gente, é do meu tempo que eu quiser que seja do meu tempo. Então, eu posso ter conhecimento de algo do Exatamente. século XVIII, XVII, XIX, XV. O que é que vai me proporcionar isso? O estudo. E quanto mais estudo eu tiver, mais conhecimento eu tiver, mais propriedade eu vou ter e mais liberdade de pensamento eu vou ter. Então, essa liberdade, e eu diria mais, essa libertação, né, de artística, ela é muito Com importante certeza. e que não está isolada. Então, a arte, a poesia, principalmente, ela está conectada com tudo, com a política, com a própria guerra, né? Porque existe a arte da guerra e tudo mais. Então, é muito Isso. importante que a gente se aproprie, obviamente, daquele setor que a gente trabalha, mas ao mesmo tempo que a gente não perca essa visão com o que está ao nosso redor. E eu queria saber se você quer E no cantar meu alguma caso coisa. da música, Yaranda, desculpa te Oi? interromper, mas no meu caso da música, no caso da música com relação à minha experienciação, isso é sobretudo no Brasil, que passa por várias fases nessa última metade, né, na segunda metade do século passado até agora, muita transição, muita coisa acontecendo sempre ao mesmo tempo. E a música popular, o canto popular, sempre foi uma forma também de trazer essa história à tona por um viés que é super rico. Então, quando não se podia falar o que se deveria por vários vieses, a música estava lá fazendo o seu papel. E tudo bem que no subjetivo, porque a gente precisaria de liberdade, coisa que em certos momentos não tivemos. E acho muito interessante a gente conhecer, porque quando a gente não conhece esse passado, a gente está fadado a uma repetição que às vezes pode custar muita coisa. E liberdade é algo muito delicado, tem que ser muito bem tratada, sabe? E na música eu tenho muito essa preocupação com o que eu falo, justamente por causa da noção de liberdade que eu passei a ter por meio da música Sim, e eu quero e do revelar uma estudo. coisa, eu quero não só revelar, mas expor aqui, convidar todo mundo também a conhecer uma pessoa que eu conheci através de Abson, né? Eu não conhecia e me apaixonei por essa pessoa que se chama Sérgio Sampaio. E uma música que você me Ai, apresentou, que é Cada Lugar na Sua Coisa, e que diz assim: um livro de poesia na gaveta não adianta nada, lugar de poesia é na calçada, lugar de quadro é na exposição, lugar de música é no lugar de rádio. música no rádio, a doce vê no palco e na televisão, o drama é no bar, lugar de samba enredo é no asfalto, etc. Exato. E aí, eu queria muito convidar vocês a procurar Sérgio Sampaio, procurar não só essa música, claro, mas várias outras, porque eu acredito que é exatamente isso o que a gente está dialogando aqui, né? E envolvendo todas essas questões que a gente está trazendo. E queria saber de você se você quer presentear a gente nesse momento com alguma canção, um trecho de uma canção, algo que você queira mostrar em espanhol ou em português. Quando você falou em espanhol, eu pensava que você ia falar, sabe quem? Julio Iglesias. Porque eu cresci com uma Ah, vizinha gosto, nossa que era senhora. Nossa. apaixonada por Julio Iglesias. Julio Iglesias é pela minha mãe, né? Ela era louca, é ainda, né? Super louca, tem os discos, eu conservo, coleciono discos também. Volta e meia, garimpo tudo que é possível, porque acho super precioso. E de repente é daí, né? Vendo tanto artista bom fazendo versões, por que eu não posso fazer também, né? E se eu sei falar, né? Me preparei para me expressar também em espanhol, por que não cantar? Então, é libertador. E é uma forma também alternativa para a gente se expressar. Às vezes, uma palavra em determinado idioma tem um peso e, às vezes, o mesmo sentido literal traduzido ganha uma outra tessitura, um outro nível de sensibilidade. Então, eu gosto de fazer essa experienciação. Tanto que, quando eu vou gravar uma música que eu sei que vai ter nas duas versões, eu deixo para gravar no mesmo dia
para, apesar de respeitar, né, cada particularidade, ter o mesmo timbre, né, para ter a mesma energia, a mesma intenção. E a música, ela é Bálsamo, que aí eu peço até licença para falar um pouco sobre essa figura, porque Quarto Escuro é um álbum, a versão em português, é um álbum predominantemente de sambas, né? Sambas, cada samba traz sua ótica existencialista, como você bem falou. E um dos sambas que a pessoa que me apresentou a primeira música autoral para cantar em samba foi um compositor daqui de Pernambuco que se chama Aislan Melo. Ele tem músicas lindíssimas, tem um álbum também que foi lançado em 2011. O nome do álbum é Singelamente Assim. E ele me deu, naquela época, me presenteou com a música Kiss. E nesse álbum, que eu também não deixei de colocá-lo, né? Eu coloquei duas músicas. Brasis, que é um samba que fala sobre essa necessidade de resgate e tem várias referências interessantes, como, por exemplo, é, o Cinema Novo, a música Chão de Estrelas, e alguns expoentes. Mas também tem uma música que eu amo, de paixão, que é a música Bálsamo, que eu peço licença agora para cantar para vocês. Só virar aqui um pouquinho, que eu coloquei o arranjo. Tá, e essa música é uma das queridinhas, assim, de muita gente que eu já conversei. Todo mundo destaca muito essa música. Sério? É. Essa música é importantíssima para mim, né? Eu sou suspeito, né? A forma de alegria. Você é tão lindo e cruel. O que fazes de mim? Esse bobo, esse louco, esse peito que é teu. Entre as penas dessa vida, pela lida tão doída, qual oásis que se entrega. És um bálsamo, carregas todas as dores, me sossegas. Quando deito em ti, me levas, faz guarida pro meu coração, pro meu coração. E por aí vai. Sim, Ai, quem ama essa música é Tassiana. Tassiana Oliveira ama essa sério? música. Sim, a gente já conversou com ela aqui, inclusive no programa, e dentro ainda dessa sensibilidade e tudo mais, você traz boleros também, né? Dentro de Quarto Escuro, na Sim. parte. Porque eu acho que também, a gente, claro, quem gosta de música, e principalmente música latino-americana, a gente fala muito do salsa, do merengue e tal, mas a gente ama um bolero que é dançado de rostinho agarradinho, né? E como é que vem também Sim. essa questão romântica? Porque se tem uma coisa que o bolero é romântico. É dor de cotovelo, né? É chifre, é tanta coisa. Com Então, certeza, nossa senhora. que é É o isso que vai patrimônio daqueles que cantam, né? é. Então, como é que entra Eu essa não. questão mais romântica? É, eu gosto de cantar músicas, aquela música Dor de Cotovelo, sabe? Porque todo mundo sente. Todo mundo sente. Em algum nível dialoga com o poder e a capacidade de amar das pessoas. E essa música que você está se referindo, A Noite, né? Ela me desperta isso. Eu sempre fui uma criança muito sonhadora. Eu lembro muito da infância e escutava justamente essas músicas, não deixava de ser criança, mas pessoas da minha geração sabem, né? Existia sempre aquela coisa, né? Ser criança, mas também tem aquele processo de consumir muita coisa adulta. Então eu não deixei de fazer isso.
uma das pessoas que eu consumia bastante enquanto músico era Chico Buarque. E então, tanto que a música incidental que tem nessa música aí é justamente Tanto Amar, né? Amo tanto e de tanto amar. E essa música é biográfica, o álbum como um todo é um álbum biográfico, que reflete todas essas minhas vivências. E eu sou uma pessoa amante, logicamente, não posso deixar de colocar isso em palavra, né? Eu sempre tive uma dificuldade minha, que eu reconheço, apesar de ter essa afinidade com a crônica, é abordar esses temas mais sensíveis de relações humanas no nível mais social. Tanto que quando eu vou falar sobre algo que eu penso a nível de sociedade como um todo, né, coisas públicas mesmo, eu sempre peço ajuda. Gosto muito dessa colaboração, né? Agora, esses meandros do amor, eu me sinto à vontade para curtir essa solitude e colocar em palavra e em música. Tanto que o resultado saiu aí, né? Essa música que nada mais, nada menos narra o tempo de duas pessoas se cruzando num corredor, se você for observar direitinho, né? Eu acho muito interessante porque dentro da concepção do álbum, ela é a primeira música autoral que aparece no disco. Então no momento qualquer, né? E no momento qualquer, entre palavras silenciadas, te senti numa canção, a boca seca, o paladar, as sensações, né, que a gente vai sentindo com o tempo e inicialmente pela paixão e depois quando se consolida, quando se consegue, finalmente o amor, que traz um pouco mais de calmaria. Nesse álbum especificamente, eu acho muito curioso porque, diferente de qualquer universo, Quarto Escuro é um álbum mais exato, sabe? Fala de coisas mais exatas. Pega o viés filosófico, mas fala de coisas mais convictas, né? Quando alguém finalmente sai de um abismo existencial e aparece para o mundo, percebe que tem sol, percebe que tem vida, sente o coração pulsando. Então, nada melhor que um bolero para poder começar a perceber essas sensações, né? É, E amor. e essa daí é a minha música preferida do álbum. Sério? Essa é a minha preferida. E me diz uma coisa, o teu álbum, ele é um álbum que a gente chama, e que você também chama, de álbum independente, né? Explica pra gente, né, o que seria esse álbum independente? O que foi que você fez? O que foi que você não fez, vamos dizer assim, para que ele seja considerado por você como um álbum independente? O que é que significa dizer ser um álbum independente? É. Para eu poder te responder isso, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. É, comecei entre 2006 e 2010 a produzir mais, né, cantar efetivamente, né, em bares e afins, me apresentar com muita frequência e consegui uma base para poder apresentar o meu primeiro álbum em 2010, que foi o Qualquer Universo. Depois disso, eu tive um hiato e Qualquer Universo eu tive uma produção por trás, né? Contei com a ajuda de João Carlos Gomes, maravilhoso, um grande beijo para você, João, onde você estiver, não sei onde ele está, mas é maravilhoso, um músico incrível, multi-instrumentista, arranjador, e ele faz harmonias incríveis, composições incríveis. Mais um do cenário pernambucano que é, vive por aqui e por ali, disseminando essa maravilha de música que ele tem. Então, ele deu uma roupagem muito densa para aquele álbum. E que traduzia realmente essa questão das dúvidas, mas não tinha a minha participação direta. Apesar de ser belíssimo e eu me vi
me vejo representado, né? Até hoje eu me vejo muito representado naquele momento e tanto deu certo que quando eu escuto e as pessoas que tiveram acesso naquela época que escutam dizem que aquele álbum marcou. Uma coisa curiosa que eu aproveito para falar aqui é sobre conseguir, né, ter finalmente a consciência de que a música não é para mim apenas. Fiz, já é do outro, né? Publiquei, já é do outro. É uma produção independente, o primeiro álbum, assim como o segundo, mas eu acho que o primeiro ele teve um direcionamento mais externo. Então, contou inicialmente com o João e depois com Júnior Freitas, que ele é produtor muito conhecido daqui do cenário pernambucano. Outro beijo, João. Estou voltando agora a trabalhar com ele nesse álbum novo, né, que eu estou em produção. E ele me ajudou a finalizar, né, esse processo lá no Recife Studio. E eu contei com uma ajuda externa, uma produção mais direcionada. Então eu tive quem me roteirizasse e podasse, né, aparasse as arestas musicalmente falando. Então eu não tive uma participação ativa na concepção dos arranjos. Tive a possibilidade, mas eu era muito verde para poder fazer essa linha de frente e o álbum sair do jeito que saiu. Precisei. Eu estava muito verde para poder é, produzir algo à altura do que estava na minha cabeça. Era muito som, eram muitas possibilidades, mas eu precisava de um tempo maior de experienciação, de conhecimento, e aí é estrada, não tem muito para onde fugir, não. É estrada. E aí eles me ajudaram e montaram aquela concepção daquele álbum. Só que é, quando eu lancei o álbum, contei com uma equipe de músicos. Me apresentei bastante, né, por aqui, pelo eixo de Pernambuco. Agreste também, Sertão. Um show que está muito na minha cabeça é um show que eu fiz em Arco Verde, que contou com o pessoal lá das rádios locais. Foi muito interessante, foi uma experiência muito bacana, porque ao mesmo tempo que tinha muita gente, me fez lembrar do início, lá cantando no barzinho, que é um lugar mais aconchegante para a gente cantar, porque é quando a gente está à vontade, experimentando coisas. E o termômetro é a cara das pessoas, né? Aquela coisa mais proximal. Então, é uma escolinha que não tem preço. E aí, uma história que eu queria contar, que é justamente a longevidade da música, a importância, quando ela deixa de ser nossa para ser do outro, né? Quem nunca, né? Tem um exemplo que me vem à cabeça agora das músicas da minha vida, assim, que eu sempre escuto e já me aproprio, são as músicas de Ângela Maria. Como eu mencionei, com ela eu não consigo conceber uma voz mais bonita no Brasil. Amo Dalva de Oliveira, tenho o maior respeito, adoro Marlene, Emilinha Borba nem se fala, né? São primeiras damas, né, do cancioneiro popular. Mas quando eu escuto Ângela, esse impacto eu descobri. Eu tenho que colocar para fora, porque invadiu, né, meu interior. Então, no começo, inclusive a impostação, o aprendizado que eu tive com ela foi de, primeiro, colocar tudo para fora, né? Entregar tudo. Quando você está no palco, você precisa ser total. Essa foi a maior lição que ela me deixou. E eu tentei fazer isso no primeiro álbum. Com as apresentações que eu fiz e passando o tempo, foi interessante porque eu precisei dar uma pausa, uma pequena pausa de 14 anos. E foi interessante porque eu não parei totalmente. Continuei escrevendo, continuei sentindo, continuei expressando e guardando, né? Mas foi batendo aquela angústia. E lógico que você, em 14 anos, nesse
passar do tempo você vai acumulando coisas e não dá mais para ser a mesma coisa. Então a linguagem se expressou de uma maneira diferente. Então quando eu falo que é uma produção, que Quarto Escuro é uma produção totalmente independente, em primeiro lugar, foi literalmente no quarto que eu fiz esse álbum. A música que deu assim um mote para poder fazer o álbum, que também tem esse nome, né, que é a homônima, Quarto Escuro, ela retrata uma necessidade de angústia, né, da saída dessa angústia existencial que eu estava com relação à vida, porque eu estava muito longe dessa minha identidade. Passei muito tempo sem cantar, passei muito tempo sem me expressar e eu precisava me resgatar para a arte. Nesse tempo todo, eu me direcionei a finalizar o curso, a trabalhar como professor, sou professor, leciono até hoje, mas antes de professor, sempre cantei, né? Então, eu não dá para a gente ser as duas coisas, dá para a gente conseguir se apropriar daquilo que a gente faz nas nossas multi facetas e dá para viver, porque a vida é isso, a vida não é uma coisa só. E uma confirmação que eu tive, uma pessoa inclusive que foi o motivador para poder gravar esse segundo álbum, eu tinha muita dúvida, será que o que eu faço presta, né? Foi um músico excelentíssimo. Eu não vou falar o nome dele porque é uma história muito pessoal, mas a história eu posso contar. Teve uma certa música que do primeiro álbum, que é Medo de Ficar Mais Só, que quando eu não estava nas plataformas digitais, esse primeiro álbum, né? Ele não era de fácil acesso. Tinha a parte física que foi publicada na época, mas deixou de ser continuada. E esse músico em questão, ele me procurou para querer essa música, saber onde é que ele conseguia o material físico. E ele estava desesperado por essa música e eu sem entender o porquê, né? E com essa dúvida na minha cabeça e sem entender porquê. E aí ele disse que foi porque essa música marcou muito um período dele que ele estava se separando e essa música em questão ela servia como um acalanto para ele sossegar. Ele disse que a música o ajudava, o acompanhava e o ajudava a se reorganizar mentalmente, a sentar as ideias. E aí foi a resposta que eu precisei para poder pensar, preciso recomeçar, vou cantar, porque o papel que eu pensei que a música pudesse fazer, ele foi cumprido. E essa música eu gravei com muito carinho. Quando eu escuto e quando eu penso em colocar ela no meu setlist, eu sempre dou um jeito de deixar. E é independente esse álbum, primeiro, porque a produção é independente, totalmente minha, e a concepção de todos os arranjos, as ideias, os convites foram todos elaborados por mim. Então, é minha culpa. Aquele álbum é totalmente a minha culpa. E me diz uma coisa, a gente já falou, né, de quem te inspirava lá atrás, e atualmente, quem é que te inspira musicalmente? Claro, sem tirando os chavões que eu já conheço, mesmo que já se foi, como Gal Costa, que eu sei, porque não é porque se foi que não continua inspirando, continua, Sim, mas o próprio Chico Buarque e sempre. Maria Bethânia, né? Agora Mas que eu Gal tô falando Costa está cantando como nunca. eu tô falando assim, desse novo cenário, tem alguém que te inspire, que você goste, que você ache legal, curta e que também te influencie? Cortou. Se tem alguém desse novo cenário que também te influencie. Tem muita gente boa. É porque, voltando lá para o começo, a gente falei muito das rádios, né? A rádio tinha um papel importantíssimo, né, na divulgação das músicas. Hoje em dia, a população tem uma certa confusão, porque tem tanta facilidade de acesso às músicas que o rádio,
é um pouco mais distanciado. Mas figuras como Felipe Cato, né, que agora Cato, ela é fabulosa. É, Zé Ibarra, muito bacana. Jana Figarella, Isabela Moraes, Zé Manuel. Amo esse povo, né? Kaique Souza, que esse menino é maravilhoso. Ele canta com a verdade, né? Ele é parece-me que ele é de Arco Verde também. Ele canta com a verdade que me comove muito, sabe? Então, essa gente sempre dá um jeito de contribuir para que eu me veja, me pegue cantando essas, cantarolando essas músicas atuais. O que eu acho, aproveitando já falando sobre esse cenário novo, o que eu acho que ocorre é muita gente produzindo muita coisa, tanto que até eu estou no meio. Pois Mas aí fica um pouco mais complicado, né, para a gente fazer essa seleção. Quando a gente tem muita coisa à disposição, o processo de escutar a música fica um pouco deturpado. Mas estamos aí, estamos na luta. Cato, especialmente, eu acho muito interessante porque tem a representatividade política dela, né? Eu acho muito legal a gente ter essa liberdade sendo exercida no corpo, no gesto, porque eu acredito que quando a gente está com o corpo livre é porque a alma já está transbordando essa liberdade, esse anseio. Então, fica até mais fácil a gente poder expressar na música essas ânsias, essas problemáticas de uma maneira mais total. E Cato faz isso como ninguém. Tava falando de Kaique. Kaique é incrível porque tem uma delicadeza na percepção que ele tem da vida que comove a gente. E Zé massa. Ibarra traz uma coisa tão incrível. Eu acho muito sinestésica a música dele. Massa, eu não conhecia, vou anotar todos os nomes aqui, vou correr atrás. Abson, muitíssimo obrigada por compartilhar toda essa experiência, todo esse repertório riquíssimo que você tem de música, de filosofia, de poesia, de literatura, de arte. Estou saindo renovada dessa conversa, muito massa. Não esperava que uma conversa. A gente conversou tanto já pessoalmente, mas uma conversa virtual foi, sabe, foi tão enriquecedora assim. Mas a gente não vai deixar de, quando eu for para Recife, marcar para a gente tomar café para ampliar ainda mais. Quero que você diga, por favor, onde é que as Bora. pessoas conseguem acessar Quarto Escuro, qualquer universo, seja os seus álbuns, o seu trabalho, como é que as pessoas fazem para te seguir nas redes sociais. E se você quiser também já se despedir cantando um trecho de alguma música, fique à vontade. Muito obrigada para quem assistiu até agora. Muito obrigada, Canal Arte Agora, pelo espaço. Isso é muito importante. Estou, assim, maravilhada com a conversa de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, por estar aqui nesse espaço maravilhoso. E é sempre uma alegria conversar com você, Aranda. Ouçam sem moderação, né, meus álbuns. Eles podem ser encontrados em todas as plataformas digitais, certo? E vou dando também meu Instagram, na minha rede social, I am Adson, tá? I am Adson. E aí tá lá as novidades, logo logo mais notícias sobre esse novo álbum que tá em andamento. Vou cair na estrada, vou fazer várias apresentações, né? Tudo previsto para o próximo semestre, se tudo der certo, se Papai do Céu permitir. E a mensagem que eu quero passar para todo mundo é a seguinte: se renovem, se refaçam, tomem conta das pessoas importantes que vocês são para si, para poder serem para o mundo. Então, através de música, se eu pudesse escolher uma música para poder me despedir, é essa aqui, Rascunhos. Não vou desenhar sobre traços do amor que você esboçou, nem recomeçar, declarar o fim da vida que nem começou. Não vou me iludir, você não deu amor a quem só soube amar.
Quero prosseguir com rascunhos que são meus, sem nem olhar os teus. Então,